Olá, pessoal. Agora começamos aqui o 18º dia, é isso? Acho que é 17º dia da Copa do Mundo, aqui no nosso CV Connect Esportes, para falar do último dia das oitavas de final da Copa do Mundo, onde era prof. Luiz Henrique, adiós. Deu adiós, falou demais e jogou de menos a equipe da Espanha, do senhor Luiz Henrique, que foi embora para casa eliminada por Marrocos. Inclusive, os portais espanhóis estão dizendo que é uma vergonha, vexame e tal, mas nós dizíamos aqui: Marrocos é complicado. É complicado. Marrocos enfrentou seu terceiro time europeu e não tomou gol. Não tomou gol de nenhum deles. Ganhou o grupo da Bélgica e da Croácia e agora tirou a seleção espanhola. Espanha volta para Madrid para ver as touradas de Madrid. Além disso, temos também a goleada, quem diria, a goleada de Portugal por 6-1 frente à Suíça. Portugal fez 6 gols na Suíça com Cristiano Ronaldo do banco. É isso mesmo, pessoal. O velho Cristiano Ronaldo foi para o banco, brigou com o treinador meteu ele no banco. Simples assim. E o substituto dele fez um hat-trick. Para quem não sabe, hat-trick são 3 gols na mesma partida. Fazer 3 gols na Suíça tem que ter uma estátua no centro de Lisboa. Não é, Thiago Sará? Giovanni, para você aí de casa, meu boa noite, meu bom dia, minha boa tarde. Obrigado por estar nos acompanhando aí. Mais um dia de Copa do Mundo, hoje encerrando as oitavas de final. A gente colocava Portugal como favorita diante da Suíça, Giovanni. A gente já disse que Portugal era favorito, mas nós erramos em um quesito. Nós achamos que o jogo seria mais pareio e que Portugal encontraria mais dificuldades para derrubar a muralha, o ferrolho suíço. Realmente, Portugal acabou fazendo o primeiro gol, e até depois a gente vai falar mais detalhado do jogo, e até ali, por então, mesmo tomando um gol, a Suíça tentou reagir. O jogo começou a desencaminhar a favor de Portugal quando a Suíça toma o segundo gol na cabeçada do Pepe. Aí acabou o jogo suíço. Aí não teve como, porque eram 2 gols para ser revertido, e aí a Suíça não tem esse futebol todo para virar um jogo em cima da equipe portuguesa, que, vamos dizer, o resultado é bom, é expressivo? Sim. O Brasil teve dificuldade para vencer a mesma Suíça pelo jogo feito. Portugal teve muito mais vantagem, mas também não significa que Portugal é melhor do que a seleção brasileira. Assim como lá no começo a Espanha mandou um 7-0 e nós falamos que a Espanha não era esse bicho-papão todo. Portugal fez Não. sim um jogo mágico hoje. Assim como todas as outras seleções, Giovanni, que se classificaram, fizeram seus melhores jogos nas oitavas. Portugal não foi diferente. Vinha de uma derrota para a Coreia com um time misto e acabou hoje fazendo esse atropelamento no time suíço. Lógico, o placar mais expressivo aí das oitavas. A Suíça é um time que é lembrado pela ótima defesa que tem, pela estrutura, pelo esquema tático defensivo que faz aquele ferrolho suíço que é conhecido no mundo todo. Portugal quebrou esse bloqueio nada mais, nada menos que 6 vezes, mas um pouco também em conta do desespero suíço em buscar aí também, depois do segundo gol, desesperadamente. O empate aí foi tomando o terceiro, o quarto, aí acabou e os demais gols foram consequência da desmotivação suíça e da falta de poder de reação da equipe da Cruz Vermelha, quer dizer, da Cruz Branca nesse caso, né, Giovanni? Da Cruz Branca com a bandeira vermelha.
Não é da Cruz Vermelha, e sim da Cruz Branca na bandeira vermelha. Vamos É dizer o isso aí. seguinte: ontem falamos também, Espanha é favorita diante de Marrocos, mas Marrocos joga o jogo da vida africana amanhã na Copa, e Marrocos desde 98, uma equipe não terminava em primeiro lugar, uma equipe africana não terminava em primeiro no seu grupo nas Copas do Mundo. E com 7 pontos, foi a primeira vez na história que uma equipe africana marcou 7 pontos na fase de grupos da Copa do Mundo. E agora, Marrocos, diríamos que a Espanha era a favorita, mas não era tanto assim como era colocado pelo seu amigo Luiz. A gente vai chegar depois nesse detalhe também. E agora, Giovanni, Marrocos se junta a Gana e a Senegal como a terceira equipe africana a chegar nas quartas de final da Copa do Mundo com um bom futebol apresentado. Talvez entre essas outras duas seleções que eu citei, talvez Marrocos seja a que apresentou o melhor futebol africano em Copas do Mundo. Olha lá se eu estiver pecando em toda a história. Porque Gana chegou e Senegal chegou. Mas o futebol marroquino está muito bem estruturado e está bem redondinho. Ganhar de Portugal já é outra coisa, para assunto mais para frente. Mas hoje surpreendeu o time espanhol, porque nosso amigo Luiz sabe falar, mas esqueceu de treinar o seu time. Então, Sim, hoje ele foi embora para casa e vai ter que assistir torada, porque de futebol ele está desatualizado. Ô, Giovanni, o confronto diga. português contra a Suíça, tínhamos uma questão mais de equilíbrio, mas não foi equilibrado. Como eu disse, até um determinado ponto, sim, mas depois do segundo gol, o time suíço se perdeu para contradizer, porque a gente não pode cravar 100% dos nossos palpites aqui. Então, para contradizer, falamos que Portugal e Espanha eram favoritos, mas que Portugal e Suíça seria um jogo pareio, talvez o mais equilibrado da Copa, e não foi assim. E Marrocos e Espanha, que tinha um certo favoritismo espanhol, foi o mais equilibrado de hoje, um Sim, 0-0, em que acabou classificando a equipe marroquina. sim. Talvez Ô, a zebra das oitavas, Giovanni. talvez não, é a zebra das oitavas, porque os outros times todos passaram, né? A única que não passou foi a Espanha, metendo 3 pênaltis, sendo 2 na mão do goleiro e um no pezinho da trave. Aliás, o nosso glorioso Luiz Henrique disse que treinou 1.000 pênaltis da Pode seleção. treinar 3.000 na Olha, próxima vez para então ver se ele, converte pelo menos um. então ele pegou os piores batedores para bater. Só pode ser isso, né? Era prof. Luiz Henrique, que ontem estava cornetando a seleção brasileira, né? Estava cornetando a seleção brasileira na live, dizendo que o Brasil, quando fez o primeiro gol em cima da Coreia, abriu a máquina e quando fez o quarto gol, encerrou a máquina, né? É claro que era uma puta brincadeira. Aliás, durante o jogo da Espanha, que eu pude acompanhar, eu acompanhei também a live do Jornal Marca. Rapaz, os caras estavam todos apreensivos, assim, os caras estavam todos sem saber o que falar, o que aconteceu. Porque Espanha e Marrocos não tem, assim, uma disparidade tão grande, mas para eles tem, né? Além disso, não tem uma briga geopolítica, não tem nada de rivalidade. Então, tinha tudo para a Espanha fazer um carnaval em cima de Marrocos. Mas aquele negócio, Marrocos melhorou demais, demais, demais. E a seleção espanhola, assim como várias seleções da região europeia, não acompanhou esse crescimento do futebol africano, do futebol sul-americano, porque, como a gente vinha dizendo já há algum tempo nos últimos vídeos aí, o futebol europeu fechou entre si, parou no tempo e parou de acompanhar o que vem em volta. Apesar de que
futebol europeu ainda coloca 5 times entre os 8 melhores, mas esses são 5 times, não é uma maioria muito majoritária, né? É uma maioria mínima, 5-3. E agora tem a Espanha eliminada, assim como tem também a Itália que não veio para a Copa, tem a Alemanha eliminada para o Japão. Então, tem que parar para pensar. Essa Nations League aí só veio para atrapalhar o futebol europeu de seleções. Giovanni, a gente vai fazer esse aqui mais amanhã, mas só vou colocar aqui, só para complementar a sua fala. Na segunda fase, para as oitavas, nós tínhamos 8 equipes em 16 europeias, né? Nós tínhamos 50% das vagas preenchidas pelas seleções europeias e agora esse placar fica 5-3, né? Nós temos aí 62% e meio de equipes europeias na quartas de final, mas podendo claramente termos uma final sul-americana e quem sabe Marrocos não surpreenda ainda um pouco mais. Exatamente. Mas aí, nesse caso, não dá para levar muito em conta, porque teve 2 confrontos europeus, né? Portugal e Suíça e França e Polônia. Então, obviamente, 2 times europeus iam sair. Agora, o que foi o ponto fora da curva foi a eliminação da Espanha. É porque, de Ninguém qualquer imaginava. jeito, dois seriam eliminados, né? Dois Dois seriam seriam eliminados. eliminados, qualquer jeito, porque tivemos 2 confrontos. A questão era no jogo de hoje, se contava o sexto espanhol, né? Ô, Giovanni, lembrando que o seu querido Luiz falou há alguns dias, em perguntado numa entrevista, se há seleção melhor do que a Espanha, e ele respondeu: Futebolisticamente, não. futebolisticamente, não, claramente. Temos favoritas como Brasil e França, mas que não surpreenderam ninguém. Futebol, você não pode falar antes da hora. Antes da hora, você não pode falar. Futebol talvez seja o único esporte que acontece zebras a todo momento, praticamente. Você tem favoritismo, é claro, mas o adversário pode ganhar de você. Diferente do basquete, por exemplo, que é muito difícil um time mais fraco ganhar de um time mais forte. Futebol não. Futebol tem a Principalmente, todo Giovanni, custo ter zebra. o basquete, só para complementar também, principalmente no esquema que é disputado tanto as finais da NBA como da NBB aqui no Brasil. No Brasil são 5 confrontos O e Brasil nos se Estados Unidos encontra são 7. lá E é aí sete. fica difícil, Impossível porque ganhar. o time mais fraco até pode ganhar uma partida, mas ganhar 7, ganhar 5, aliás, se ganhar 4 já se classifica, se ganhar 3 já se classifica. Fazer um confronto por 3-0 ou 4-0 já é meio difícil. Não vai ganhar seguido. Então, sério. Não vai ganhar seguido. Basquete, você tem que ter o melhor time, senão você não ganha. Agora, futebol, não. Futebol, não. Vamos lembrar que, por exemplo, na Copa do Mundo é difícil de ter uma zebra ganhar. Mas vamos lembrar aqui de uma Copa do Brasil, por exemplo, o caso clássico de Santo André. Quem daria a Quem daria algum dinheiro numa casa de aposta pelo Santo André em 2004 em cima do Flamengo no Maracanã? Ninguém. Talvez só o prefeito de Santo André, né? Ou então o Paulista de Jundiaí em 2005 em cima do Fluminense. O futebol é isso aí, cara. Quem daria dinheiro no Leicester, campeão inglês, de 15-16, sendo que o Leicester nos últimos anos, antes do título, tinha brigado por não cair. E agora o Leicester nunca mais brigou para não cair. Então, assim, futebol é uma caixinha de surpresa. O nosso glorioso Luiz Henrique, acostumado com Barcelona e Real Madrid ganhando, provavelmente achou que o futebol só restringe entre os grandes. Só que ele esqueceu de ver a seleção dele. A seleção dele está em formação, não está a nível de França e de seleção brasileira. Não está. Nem de Inglaterra. Então, acho que o professor Luiz Henrique tem mais para dar em 2026 do que agora. Agora, não dava para a Espanha ganhar. E, como de fato não ganhou,
E ele só ganhou o jogo de 7-0 da Costa Rica. Depois, acabou. Parece que estancou o número de gols espanhóis. Ô, Giovanni, e faltou também o seu amigo Luiz combinar com o Marrocos, né? Porque para chegar na próxima fase, faltou ele combinar com os adversários, porque o Marrocos não tomou conhecimento da seleção espanhola. A gente vai falar desse jogo. Vamos falar primeiro aqui, Giovanni, porque esse jogo tem mais o que comentar pela polêmica envolvida em torno do técnico aí, do que no jogo em si e pelas as ótimas defesas do goleiro no marroquino na cobrança de pênalti. A gente vai falar disso. Vamos falar Vale do lembrar jogo que o que nosso grande narrador brasileiro, no jogo do Brasil com a Coreia do Sul, disse que o Luiz Henrique é metido. E eu assino embaixo. Vamos só falar aqui, Giovanni, primeiro de um jogo que superou, né? A gente esperou que tivesse um ferrolho suíço, que Portugal encontrasse mais dificuldades que a seleção brasileira e acabou até encontrando, até um determinado ponto. Teve um jogador, depois de uma discussão com o técnico, Cristiano Ronaldo foi largado no banco e entrou no lugar dele Gonçalo Ramos. Foi o cara de hoje. Só fez 3 gols, só isso. Só fez 3 gols, só fez três, só falou, Cristiano, tô aqui, tá? Tô aqui. Se você não quiser jogar, eu vou mandar 3 gols todo jogo, tá? Tô aqui. Mais ou menos assim, porque, Giovanni, fora os 3 gols, ele deu pelo menos uns 2, 3 chutes que poderiam ter sido convertidos em gol também. Gonçalo abre o placar para Portugal aos 17 minutos. Até aí, por enquanto, tá um jogo equilibrado. Passou um pouco, o Shaqiri chutou uma cobrança de falta próxima à trave, que o goleiro deu uma espalmada nela. Teve vários lances que poderiam ter resultado no empate suíço até então. Suíça estava até melhor na partida do que Portugal nesse momento. Aí acontece uma cobrança de escanteio, salvo engano agora, onde o Pepe acertou uma cabeçada e acaba fazendo o segundo gol de Portugal. Daí para frente, aí sim, a Suíça se perdeu na partida. Aí só deu Portugal. Mas é porque é o seguinte, é diferente de uma partida de grupo, né? De grupo você pode jogar ali com a matemática e tal. Agora, essa partida, se você toma 2 gols, da forma que você está relatando aí, porque eu não pude acompanhar seu jogo, mas da forma que você está relatando aí, a Suíça tem que sair para o jogo. Uma partida única. Ela tem que tentar fazer o gol. É por isso que time retrancado não ganha campeonato. Diferente, assim. Ganha, mas ganha muito pouco. Se não tiver uma linha de frente boa, o time retrancado não vence. Então a Suíça tem que, talvez seja a hora, o momento de tentar modificar esse jogo dela. Tentar modificar esse jogo dela, porque esse jogo até hoje não levou a nada. Esse jogo de ferrolho aí. Só complicou a Giovanni, vida do adversário. Aliás, Saraiva, rapidamente, vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Vamos pegar o técnico Roberto Mantini sentado na sala da sua casa, em Roma, assistindo esse jogo. E aí ele fala assim: puta que pariu, eu perdi para esse time no grupo. A Itália está fora. E Portugal mete 6 gols. Meu time jogou 2 vezes, não fez nenhum. Você imagina o que nós deve estar estamos na falando cabeça aí, dele. nós falamos ontem que Portugal teria dificuldade, porque Portugal não tinha também apresentado um bom futebol até então, e a Suíça, pois, deu trabalho para a seleção brasileira quebrar essa muralha. O Brasil deu vários chutes, deu vários lances, dominou a partida, mas conseguiu achar apenas um gol. Diferente hoje. Depois que o Pepe acerta a cabeçada e Portugal abre 2-0, que o primeiro tempo terminou 2-0 Portugal. No segundo tempo, 4-1, vamos dizer assim, né? quatro a Então, um no segundo mas tempo. Então, no aí primeiro tempo, o que o acontece? que acontece? A Suíça, No segundo tempo, a Suíça tem que sair para o jogo, porque ela tem que tentar um empate. na Então verdade, aí, o aí primeiro que tempo passa. acabou 2-0 para Portugal. E aí a Suíça acabou se perdendo. Por quê? Justamente pelo que você acabou de colocar. No segundo tempo, a Suíça veio para o campo com 45 minutos para fazer 3 gols, ou pelo menos 2 para levar para a prorrogação. Agora, a Suíça, do mesmo jeito que ela tem que é difícil fazer gol nela, ela tem dificuldade de fazer gol. Aquele jogo contra a Sérvia que ela ganhou de 3-2, né? 3-2, se salvo engano, de 3-2, ela fez 3 gols na mesma partida, o que é incrível para a Suíça.
Só que ela acabou se expondo e tomando 2. Só aquele jogo, cara, eu estava vendo hoje uma reportagem, esse jogo Sérvia e Suíça, eu não sabia, mas esse jogo Sérvia e Suíça tem um contexto político dentro. Então, provavelmente, a Suíça jogou aquilo como se fosse uma guerra também. E, inclusive, houve manifestações políticas dentro do estádio, da torcida da Suíça contra a torcida da Sérvia. Hoje eu vi uma reportagem aí aqui no YouTube mesmo, um canal de política. Mas, enfim, a Suíça fez 3 gols e aí você pega esse contexto todo, aí você pensa, pô, você fez mais por conta do sangue suíço, de um confronto político, talvez geopolítico e tal, do que provavelmente por jogo jogado. Então, assim, a Suíça não tem jogo jogado, ela tem jogo brigado. E quando ela enfrenta um time com jogo jogado que a gente fala, um time que consegue articular bem, tocar bem a bola, fazer transição rápida, que é o que Portugal consegue fazer, ela tem muita dificuldade. E aí ela monta o paredão lá atrás. E Portugal conseguiu jogar bem esse squash aí que eu sempre venho dizendo nos últimos vídeos aí. Diferente da seleção brasileira, que teve muita dificuldade em quebrar esse muro e foi quebrar lá os 83 de jogo, né? Não podemos esquecer, Giovanni, o que acontece? Assim como a gente falou sobre isso, que tem pessoas hoje nas comissões técnicas que ficam só por conta de estudar os adversários. Portugal pôde estudar claramente como a Suíça veio para a Copa, estudando as suas 3 partidas na primeira fase, e montar hoje uma organização em campo, uma escalação que favorecesse o jogo português. E assim fez. Talvez Cristiano Ronaldo, não podemos esquecer da habilidade dele e o preparo físico que tem, apesar da idade. Mas talvez Sim, seja a hora de colocar o menino, porque o menino atacava e podia voltar para ajudar a marcar também, se fosse o caso. Por isso, talvez a escalação. pode ser Lógico que tem o também. fator também de uma briga aí, Cristiano Ronaldo dificilmente seria largado no banco. Mas talvez seja uma questão também tática do time. Lembrando que no começo do segundo tempo, vamos falar, no agregado, né, 51 minutos, Gonçalo Ramos faz o seu segundo gol na partida, o terceiro de Portugal. Depois, Rafael Guerreiro acaba aos 55 minutos fazendo mais um. E aí, ao desconto, Manuel Akanji faz o gol suíço numa cobrança de escanteio também, diminui para o time suíço. Uma bola que a bola já estava quase saindo do outro lado, Peraí, ele conseguiu. o cara chama Manuel, Manuel Akanji. então Ele o nome acabou, português. ele acabou fazer um gol que a bola já estava quase saindo do outro lado. Ele acabou acertando um chute quase sem ângulo e fazendo um gol, escorando para o gol. Foi bonito. O gol foi... A Suíça só faz gol com naturalizado do time adversário, porque foi Lembrando assim que com o Camarões e foi agora com Portugal. todos os gols portugueses hoje, Giovanni, foram bonitos, viu? Gonçalo, aos 67, acaba fazendo mais um gol para Portugal, o quinto gol já. Estava 4-0, a Suíça descontou. E no final, Rafael Leão, já nos acréscimos, faz o 6-1. Lembrando que chute para o gol aí, nós tivemos 9 a favor de Portugal, sendo que 6 entraram, e 3 para a Suíça, sendo que um entrou. Em questão de posse de bola, a Suíça Converteu teve 60%. 53% da posse de bola. Ah, é? A Suíça teve mais posse de bola. Ah, bom, a Espanha teve 90 e tantos por cento e caiu fora. Ô, Não Giovanni, adianta. e a É chutar e fazer gol. precisão de passe dos dois times, girando por volta de 83% dos passes certos. Ou seja, a Suíça não errou, o que torna mais imprevisível um resultado desse. Se brincar, a Suíça só montou o paredão em cima do Brasil. Porque, pelo jeito que você está falando aí, foi jogo jogado. E o último confronto, em julho, se eu não estiver enganado, no amistoso, Portugal já tinha ganhado da Suíça de 4-0. Nossa Senhora. Então vamos pedir para a CBF contratar o time português quando jogar contra a Suíça. Porque o nosso jogo foi uma pedreira, foi uma rocha. Foi Mas difícil de é quebrar. questão. Nós encontramos só essa dificuldade, por quê?
Nós pegamos a Coreia e ganhamos de 5-1. Repetimos praticamente o placar, fizemos 4-1. Nós não Coreia temos jogou o aberto. hábito, porque os times europeus se fecharam. E isso dificultou para nós enfrentar esse ferrolho suíço aí e a Sérvia. É uma Mas agora eu diferença. acredito o seguinte: o Brasil, a Croácia tem um futebol mais aberto. O Brasil não terá as mesmas dificuldades que teve nos dois confrontos europeus contra a Croácia. Então, eu acho que a seleção brasileira passa pela Croácia. Não é porque eu sou brasileiro, não, porque a gente está analisando. Croácia está levando com a barriga, sabe? A Assim seleção como a brasileira Holanda. está jogando melhor, talvez seja até a A seleção. Holanda ainda tem melhor time do que a Croácia, Giovanni. Justamente. Mas as duas seleções estão empurrando com a barriga. Mas tem uma diferença. A Holanda só pegou carne assada. Agora que ela vai pegar carne de pescoço, né? E a Croácia já pegou carne de pescoço. Bélgica, né? Japão Marrocos. também. O Japão, pelo Marrocos, que tinha feito. Marrocos, o grupo foi 0-0. A Então, Alemanha. assim, ela tá jogando mal, mas tem que estar de olho aberto com Ah, ela. desculpe. Desculpa, a Alemanha foi o Japão que jogou. Desculpe, falei trocado. A Alemanha foi o Japão. É, mas pegou o Japão que tinha ganhado de Espanha e Alemanha. Justamente. Mas o Ô, Japão é Giovanni. assim, né? Tira dos grandes e dá para os pobres. Giovanni, agora o outro Hum. confronto para a gente voltar na polêmica depois do seu amigo Luiz. 0-0 em tempo normal, onde apenas 3 chutes ao gol, 2 de Marrocos e um da Espanha. A Espanha É, chutou 13 vezes, mas só uma em direção ao gol. A não, Espanha o teve jogo 77% da posse de bola, sempre mais de assim. 1.000 passes certos. Eu acho que nenhuma seleção na Copa chegou a 1.000 passes. 90% dos passes foram certos. Foi um show de bola em quesito Assim, de toque de bola espanhol. eu acho o seguinte, esse jogo tic-tac espanhol já está sendo manjado, já está sendo manjado. Principalmente quando você pega um treinador que é o Luiz Henrique, que é um treinador do Barcelona, todo mundo sabe que a escola daqui, que a escola de treinadores do Barcelona é aquela ali. Então já está sendo manjado essa situação. Você pode ver que a seleção marroquina hoje só se preocupou em marcar. Ela sabia que ela não ia ter a bola. Ela Só sabia. fechou a parede, fechou o espaço e falou: deixa eles dominar a bola. Enquanto eles Deixou ficaram o no toque de espaço bola, vir. aí não chutava para gol. Pra você ver, ficar 120 minutos de jogo, né? Com a prorrogação, e chutar uma bola pro gol e falar que a sua seleção é a favorita. Cara, eu vou te falar um negócio. A Alemanha ensinou a galera a marcar. Porque a Alemanha fez isso com a Espanha. A Alemanha dominou a Espanha. É que a Espanha colocou, é que o técnico Luiz Henrique, que eu tanto gosto, né, colocou o Morata e mudou o esquema. O Morata foi lá e fez o gol. Inclusive, o Morata quase fez um gol hoje, depois que ele Foi entrou. Morata, que foi, na minha opinião, o melhor jogador espanhol na Copa. Pelos gols que fez, porque se não fosse ele, a Espanha não tinha nem passado. Só ele que fez gol pela Espanha, praticamente, tirando aquele 7-0. Mas eu Ô, acho que os Giovanni, melhores jogadores da seleção espanhola estavam na defesa da Costa Rica. Giovanni, aí você faz um jogo, 120 minutos, acaba 0-0, a prorrogação, vai para os pênaltis. E a Espanha não botou nenhum gol de pênalti no placar dela, né? Porque Sérgio Né? Busquets, Pô, Carlos Soler e Pablo Sarabia, um na trave, dois chutaram pro goleiro. Aliás, chutaram pro goleiro não, o goleiro defendeu, porque os dois pênaltis até bem não, batidos e o goleiro pegou. você quer uma coincidência? Os dois que passaram no grupo E, Japão e Espanha, perderam 3 pênaltis e caíram fora na disputa de pênaltis. Não tem mais ninguém do grupo E. E é louco você pensar que antes da Copa a gente estava projetando quem que a gente vai pegar nas quartas, Alemanha ou Espanha? Contávamos com as duas e todas as duas já foram embora da Copa.
Todas as duas já foram embora da Copa. Aliás, os 4 times do grupo E já cascaram fora. E É nós vamos pegar uma interessante. Croácia que a gente Isso aí é não assunto. Nós imaginava. vamos abordar esse assunto aí amanhã, Giovanni. É interessante saber aí para a gente ver qual grupo de fato que era mais forte, trazer aí amanhã essa comparação de quais grupos ainda estão vivos aí na Copa, se algum grupo tem seus 2 representantes ainda na Copa aí, para a gente trazer essa informação amanhã, porque é interessante para a gente saber o confronto que se teve. Com a eliminação da Suíça, nenhum grupo tem os 2 representantes. Nenhum. Se Só. classificaram só os primeiros colocados, né? Não, no caso da Croácia. Ah, tá. É o grupo F. Tem Marrocos e Croácia. Marrocos passou em primeiro e Croácia em segundo. Só o grupo F. É porque o Japão era o líder do grupo, ficou fora, né? Foi a Não, única Japão do grupo E. Pois é, mas foi o único líder de grupo que foi eliminado. Não, foi. Foi o único líder de grupo que foi eliminado, exatamente. O restante todo mundo passou. E Ô, Giovanni, agora, vamos dar mérito aí. O goleiro Bono fez hoje. Hoje pode pôr na conta dele, né? O churrasquinho, né? Porque ele o primeiro gol de chegar ali, Marrocos, chutaram a bola na trave, mas ele estava no lance. E depois pegar 2 pênaltis, pode pôr na conta dele, né? justamente o goleiro Bono fez a Espanha passar tempo. Ô, Giovanni, amanhã a gente faz esse Entendeu levantamento aí, entendeu traz a pra gente brincadeira, né? discutir. Oi? O goleiro Bono fez a Espanha passar tempo. Né? Ô, ô Giovanni, vamos fazer o seguinte, Bono com passatempo, legal, viu? Legal o trocadilho aí. Ô, Giovanni, você que é um piadista nato, nosso Não, eu já não vou usar mais esse termo, nem vou usar o outro. Vamos trazer mais um aí. Daqui uns dias a gente traz amanhã o outro termo aí. Vamos fazer esse levantamento, porque eu acho que líder Pô, de pode me grupo, chamar de Zorro. Zorro espanhol, né? o Zorro, É ela. você que é o Zorro, então, Giovanni. Antônio Vamos lá, vamos Bandeira. só abrir aqui. Vamos só abrir aqui para confirmar os líderes de grupo rapidinho. Holanda segue na Copa, líder do grupo A. Grupo segue na Copa. Inglaterra no grupo B segue na Copa. Argentina, grupo C, segue na Copa. França, Segue, grupo D, segue na Copa. segue. Japão tá fora. E a Japão tá Espanha fora. também. O Espanha também. grupo F, aí temos os dois, Não, Marrocos e mas Croácia. a Espanha foi segundo do grupo E. Não, pois é. Aí não tem mais nenhum, porque o Japão ficou em primeiro, tá fora, e a Espanha tá. Só que aí, em O grupo E tá todo contrapartida, mundo continua fora. Grupo F. O líder Marrocos continua. E aí a Croácia entra em segundo lugar pelo grupo F, que tirou o Justamente. Japão. Ou seja, tirando a Croácia, só os líderes de grupo. O Brasil no grupo G e Portugal no grupo H. Tirando o Japão, que foi eliminado pela Croácia, só ficaram os líderes de grupo. Mas, E aí fica 2 do grupo F, Marrocos e Croácia. justamente. E, o Mas primeiro não do foi um grupo grupo F, eu forte, né, espero que Giovanni? saia sexta-feira. Não foi um grupo forte, Marrocos e Croácia, né? Para falar que as duas seleções estão despontando, né? Não, Realmente foi porque, o não, Japão por deveria. causa O Japão tinha mais time e mais futebol apresentado até então para conseguir ganhar esse jogo da Croácia. mas a Croácia é um time matreiro, né? É um time experiente. Apesar de ser um time velho, envelhecido já, muita gente vai parar depois da Copa, para de jogar na seleção, mas eu espero que já pare sexta-feira, né? Mas é um time envelhecido, é um time velho. Você vê que ele não consegue acompanhar o ritmo do futebol atual. Só que, ao mesmo tempo, ele é tão matreiro, esse time tão malandro, o time croata, que aos poucos ele vai dominando o jogo. Aos pouquinhos ele vai dominando o jogo. Ele vai tirando a sua força e tal, até que você fica ali completamente preso e quando você vê, você está perdendo de 2-3. O time croata é assim. É tipo o River Plate. O River Plate vai, não é igual o Boca Juniors. O Boca Juniors é avassalador, é ataque sempre e tal. River não, River vai tocando a bola.
vai tocando a bola, vai tocando a bola. Quando você vê, já está 2-3-0 corrido. Então é como se fosse uma cobra sucuri te picando e você não vê. E aí você vai morrendo aos pouquinhos. Croácia não é fácil, não. Mas o histórico da seleção brasileira com a Croácia é muito bom. Ô, Giovanni, só para a gente ir finalizando aqui, lembrando que hoje a gente tem só um bloco aí, porque como não temos partida amanhã, amanhã a gente volta fazendo um retrospecto e uma projeção das quartas de final aí, né? Como um Exato. todo. Vamos então, Giovanni. Você que é nosso Dom Diego de la Vega, nosso querido Zorro. Vamos lá então aí. Antônio Bandeiras. Grande Antônio Bandeiras. Tivemos outros atores, né, que é mais imortalizado aí também, como Antônio Bandeiras. Temos aí 1 minuto e meio para finalizar. Deixe sua curtida, deixe o seu like, seu comentário, aquele diálogo de sempre, pois é muito importante para nós a sua participação para o nosso crescimento e aprendizado. CV Connects Esporte vai trazer ainda muitas novidades, muitos questionamentos, né, Giovanni? No ano que vem nós estamos aí firme com vários outros projetos para fazer parte do canal CV Connect. E esse é apenas um pequeno passo que a gente está dando e é importante a gente saber para trabalhar, para trazer cada vez mais conteúdo de uma forma mais aprimorada. Giovanni, palavras finais? Exatamente. Bom, você falou tudo aí. Curte. Você aí do outro lado da tela, curta, compartilha, joga nas suas redes sociais, comente aqui, enfim, nos divulgue que a gente vai sempre aqui tendo a ajuda de vocês para trazer melhores conteúdos, melhores comentários, enfim, tudo isso que vocês merecem. É isso aí, Thiago Saraiva. Grande abraço. Galera, abraço, Você, até mais. até mais.